Hallo Leute, wie geht's euch? Olá galera, tudo bem com vocês? Bom, vamos para a nossa última aula do primeiro capítulo. Hoje vamos estudar um pouco de como montar frases em alemão. Antes de irmos para a nossa tabela, essa é a nossa última aula. Depois dessa aula, nós faremos uma provinha, um pequeno teste, não se assuste. Você poderá consultar os vídeos anteriores. E antes de iniciarmos o segundo capítulo, eu farei uma surpresinha para vocês. Espero que gostem. Então vamos para a nossa tabela. Vamos lá, já estamos com a nossa tabela. Como podemos observar, o título: Como montar frases em alemão. Antes de dar esses exemplos em alemão, vamos para o exemplo que eu peguei em português mesmo. Vamos falar um pouco sobre a síntese do português. A nossa síntese, ou seja, a ordem em que as palavras aparecem na frase ou na oração, ela é livre. Vamos começar com o exemplo que eu dei. O menino escreveu um livro. O menino é o sujeito, escreveu é o verbo e um livro é o objeto. Bom, abaixo temos algumas frases que em português faz sentido. Vamos lá. Um livro, o menino escreveu. O verbo está na última posição, mesmo assim você consegue entender. Os outros 4 exemplos. Escreveu um livro o menino. Também se pode entender. O menino, um livro escreveu. Abaixo. Escreveu o menino um livro. E por último, um livro escreveu o menino. Bom, após dizer todas as frases, é claro que temos tendências a montar as frases de construção conforme dito anteriormente, dividindo a oração de acordo com a construção. Primeiro vem o sujeito, depois o verbo, depois o objeto. Mas se você montar ela livre, como falei nos exemplos anteriores em português, ela também faz um sentido. Já no alemão é um pouquinho diferente. Vamos ver agora. A síntese do alemão, existem algumas regrinhas. A única que devemos estudar agora é que o verbo ele fica na segunda posição, conjugado. Eu deixei alguns exemplos. Vamos lá para a tabela, temos a posição 1, posição 2 e posição 3. Isso nós estamos falando de Aussagesätze, que são frases de afirmação. Então vamos para o primeiro exemplo. Na posição 1 temos mein Name. Na posição 2, o verbo conjugado ist. E na terceira posição, a continuação da frase. Peter Müller. Até aqui tudo bem. O segundo exemplo. Er heißt Peter Müller. O verbo continua na segunda posição e conjugado. Abaixo temos Sie hört jetzt Musik. Esse Sie é ela, está com S maiúsculo porque está iniciando a frase. Eu deixei o yet agora em verde porque o que acontece? Embaixo, no exemplo que temos embaixo, jetzt höre ich Musik. O sujeito ele pode sair da primeira posição, mas o verbo ele tem que continuar na segunda posição. Então vamos por exemplo, jetzt já não é mais o sujeito. Höre, o sujeito ele vai depois do verbo, ele pode ir para terceiro, isso vai depender. Mas por enquanto vamos no básico. Ele foi para a terceira posição, que é ich, Musik. Então ficou jetzt höre ich Musik. Isso aqui é só para que você entenda que pode fazer isso. Mas mais para frente vamos estudar um pouco mais. Vamos para os 2 últimos exemplos. Ihr arbeitet in Heidelberg. E por último, wir studieren Medizin in Berlin. Qualquer dúvida, galera, pode deixar comentário, eu vou explicar para vocês. Vamos para o segundo lado da tabela. Nessa segunda parte, vamos falar um pouco das W-Fragen, que são as perguntas que começam com V. Eu deixei alguns exemplos aqui em cima, como was, o que, wie, como, wann, quando, wo, onde, warum e wieso. Os dois significam porquê como pergunta. Warum é uma forma formal. E wieso você escuta mais na televisão e na rua. Depois eu deixei mais alguns exemplos. Wie viel no singular e wie viele no plural. Quanto ou quantos.
woher, de onde, wohin, para onde. Por último, eu deixei 3 opções de quem, uma no nominativo, acusativo e dativo, mas isso não precisamos estudar agora. Eu só vou dar o exemplo mesmo. Wer para nominativo, wen para acusativo e wem para dativo. Essas são as W-frags. Sempre que tiver uma W-frag, você vai colocar ela na primeira posição, depois o verbo conjugado, depois, se tiver o sujeito, você coloca o sujeito e aí continua a frase. Por exemplo, woher kommst du? Was glauben Sie? E por último, wo wohnst du? Vamos agora para o último lado da tabela, onde eu deixei 2 observações e o verbo logo abaixo. Vamos tratar agora do Ja, Nein, Frage ou Oder. Vamos para a primeira observação. Quando a resposta de sua pergunta for apenas sim ou não, você vai usar o exemplo abaixo. Eu deixei uma pergunta. Você joga futebol? Você joga futebol? Sim ou não é a pergunta. Então vamos lá. Spielst du Fußball? Você vai responder sim ou não e você vai decidir se continua a frase ou termina aí. Eu deixei mais 2 exemplos. Sammlet ihr Briefmarken? Vocês colecionam selos de carta. E por último, sprichst du Japanisch? Você fala japonês? A sua resposta do começo tem que ser sim ou não e depois você pode continuar. Por exemplo, não, eu não falo japonês, ou sim, eu falo japonês e mais alguma coisa. Uma outra observação que eu deixei na segunda parte é perguntas com a conjunção oder, que em português significa ou. Também o verbo ele fica na primeira posição, mesmo que a resposta não seja sim ou não, ja oder nein. Mas sim com uma das opções. Vamos para o exemplo, você vai entender. Möchten Sie eine Tasse Kaffee oder eine Tasse Tee? Você quer uma taça de café ou uma taça de chá? Você vai responder eine Tasse Tee, bitte. Você escolheu uma das opções. Então, por isso, o verbo ele vai na primeira posição conjugado, o sujeito vai na segunda posição e depois o restante da frase. Então, galera, espero que tenham entendido. Só um resuminho de tudo. Se é uma frase de afirmação, o verbo ele vai ficar na segunda posição conjugado e tem aquelas variações que eu deixei no começo. Se é um W-frag, o W-frag vem em primeira posição, o verbo na segunda posição conjugado e o restante da frase. E na última opção, quando você tem ja oder nein como resposta, sim ou não como resposta, que não tem o W-frag, que não tem aquele V, então você vai deixar o verbo na primeira posição conjugado. Tudo bem? Bom, não fique nervoso, não se estresse se você não entendeu até o momento. Na próxima aula será um teste com apenas perguntas. São testes mesmo. Isso vai ajudar que você entenda desde a primeira aula até agora. Então, esse primeiro teste é com consulta. Se você não está certo, você pode consultar os vídeos anteriores para responder. Tá bom? Na próxima aula, eu trago para vocês esse teste. E antes de encerrar o primeiro capítulo, eu vou trazer uma surpresa. Como falei anteriormente, se tem alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. E se gostou do vídeo, pode deixar aquele like. Então é isso, galera. Até a próxima. Tchau!